Olá, queridos, paz seja com todos. Mais uma vez, juntos, estaremos ministrando agora a palavra do Senhor. Eu tenho algo a tratar com você acerca da palavra que muito impacta meu coração esse tema, que é sobre o alimento, que é a palavra do Senhor, e deve ser entregue de maneira adequada a cada tipo de ouvinte, e sobre isso que estaremos ministrando. O texto que escolhi para compartilhar encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Oremos. Pai querido, fala conosco por intermédio dessa palavra, Pai, e alcança, Senhor, alcança cada coração que se dispõe a ouvi-la, e cumpre o teu propósito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pela misericórdia do Senhor, eu sou um pregador da palavra. E eu preciso confessar a você que eu tenho no meu coração um temor. O temor de sempre obedecer ao propósito para o qual eu fui chamado. O apóstolo Paulo, ele falava que lhe era imposta a obrigação de pregar a palavra e ai dele se não pregasse. E eu sempre digo que é fácil ministrar a palavra porque basta citá-la. O poder está na palavra e não em quem prega, não existe pessoas que são superdotadas. Mas Deus quer usar a mim, quer usar a você nesse ministério, o ministério da palavra. Anunciar a palavra, não é só pastores, pregadores, mas essa grande comissão que Jesus entregou, ele entregou para todos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra é alimento. E como cada um de nós necessitamos de um alimento específico, eu quero citar 3 tipos de ouvintes da palavra que têm necessidades específicas. O primeiro é recém-nascido, que precisa se alimentar de leite. O segundo tipo de pessoa é o adulto, que precisa de alimento sólido. O terceiro, e a meu ver o mais importante desses 3, é o desnutrido, aquele que há tempo não se alimenta. A desnutrição é algo perigoso. Uma pessoa desnutrida, ela está suscetível a inflamações, doenças e até a morte. E eu tive um gato que ele teve pedra nos rins e ele ficou desnutrido. Ele já não se alimentava mais. Ele sequer levantava a cabeça, deitado, estirado no chão. E o veterinário aconselhou que injetasse leite condensado na boca dele. E fazendo assim, ele foi se animando e se recuperando e se levantou. Lógico, com as medicações por causa da causa, mas a desnutrição foi vencida com a intervenção de alguém e jamais ele se levantaria sozinho. E a minha oração é que a minha pregação, a palavra que eu anuncio, alcance esse grupo de pessoas que carece da intervenção de Deus para se levantar. Esse grupo que muitas vezes sequer sabe que se encontra nesta condição, mas a palavra do Senhor lhe é injetada e ele então se levanta da vida que outrora vivia. Você se lembra quando você provou o Evangelho pela primeira vez? Alguém injetou o alimento da palavra em você. Não leite condensado, mas a palavra é mais doce do que os doces favos, mais doce do que o mel. Ela é importante nesse propósito
o prazer de recebê-la é que conta para aquele que está há tempo sem recebê-la. Ide e pregai é a ordenança, mas não dê alimento pesado ao desnutrido. Você não pode entregar um alimento sólido para quem está há tempo sem se alimentar. É com delicadeza, é com cuidado, é porções específicas para aquela pessoa ir gradativamente se levantando. Essa categoria, ela necessita não que se lhe aponte os erros, mas que lhe sirva o mel. O Evangelho significa boas novas. O Evangelho consiste nessa mensagem doce da salvação. A mulher adúltera, ela entrou em pânico quando só ouvia palavras de acusação das pessoas que lhe citavam a lei. Mas quanta paz ela deve ter sentido no coração quando ouviu o próprio Senhor lhe dizendo: eu não te condeno. Que palavra doce é essa que tira de nós o fardo do nosso pecado. Esse é o Evangelho, estas são as boas novas. Eu, particularmente, eu teria perecido se as boas novas do Evangelho não fossem injetadas na minha vida. Eu não tinha interesse, eu jamais por mim mesmo procuraria tal alimento. Eu me desviava dele, eu ia após outros pratos, não o manjar da palavra. Mas alguém fez com que esse alimento fosse introduzido na minha vida. O meu saudoso pastor, ele contava o testemunho de que quando se converteu, ele ficou tão maravilhado. E a primeira coisa que ele fez foi questionar um companheiro de trabalho. Ele trabalhava juntos, eles operavam uma máquina em indústria gráfica. E o companheiro de trabalho era crente. E ele disse: eu trabalho tanto tempo com você, estamos tanto tempo juntos. Por que você nunca me falou desse maravilhoso Evangelho? Alimentar o recém-nascido, fortalecer o adulto, é muito importante. Mas resgatar o desnutrido é essencial. É o cerne da mensagem do Evangelho que muitas vezes nós, pregadores, nos esquecemos. E é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que vivifica aquele que está morto. Então, a minha oração agora é que o Espírito Santo alcance esse tipo de pessoa, essa categoria de ouvintes, porque nós precisamos nos fortalecer, alimentando-nos da palavra. Nós precisamos de um alimento suave quando estamos dando os primeiros passos, mas aquele que está há muito tempo sem se alimentar, ele não pode ser esquecido, e é o trabalho da igreja alcançá-lo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E quando ele provar, ele só precisa provar. E quando ele provar, nunca mais ele se levanta dessa mesa. Eu provei há 4 décadas atrás e não há nada que me tire da mesa do Senhor. E nunca, jamais faltará o manjar adequado, suficiente, abundante para todo aquele que nessa mesa se assentar. Até aquele dia em que estaremos na presença do Senhor, ceando juntamente com Ele. Hoje nós estamos nos alimentando dessa palavra, mas eternamente estaremos com o Senhor à mesa, compartilhando esse manjar. Por isso, você que
não tem se alimentado da palavra adequada e suficientemente, atente por se esforçar, porque eu espero que o Senhor esteja me usando agora para introduzir em você o alimento que tira você da inanição, tira você da situação em que se encontra. Minha oração em nome de Jesus. Vamos orar, igreja? Vamos orar, irmãos. Orar pela vida destas pessoas que carecem de ouvir a mensagem restauradora da palavra de Deus, que é alimento para a alma, que restaura aquele que está desnutrido, ele fortalece aquele que está nos primeiros passos e ele enrobustece aquele que está se tornando experimentado na palavra. Pai querido e eterno, eu louvo o teu nome, Pai, pela tua santa palavra operar em meu coração, resgatando-me de onde eu estava, Senhor, e me fortalecendo diante de cada luta, diante de cada adversidade. Quero permanecer assim, me alimentando, me fortalecendo. Usa de misericórdia comigo, mas quero agora interceder, Senhor, pelos que me ouvem, Pai. Fortalece-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Nós queremos fortalecermos-nos nela, Senhor, a fim de que possamos resgatar outros mais. No nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre a vida de cada um de vós, agora e até a volta de Jesus. Amém. Amém.